Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica, que abraçou a causa da saúde dentro de toda a sua programação, e da Associação Vive e Deixe Viver, que tem por missão levar entretenimento, educação e cultura através da leitura e do brincar para crianças e adolescentes em hospitais. Hoje nós estaremos falando de um ponto bastante importante. O tema de hoje é políticas públicas para a humanização da saúde. Lembra que eu coloquei para vocês nos nossos primeiros programas que em 2001 a gente já vinha ouvindo falar da palavra humanização, quer dizer, humano, lugar onde humano cuida de humano, essa palavra já deveria estar implícita, sendo utilizada na atitude das pessoas. Mas a gente percebe que muitas vezes pela falta de comunicação, pelo erro de comunicação ou pelas próprias marcas que o programa Humaniza SUS coloca, né? O gestor não dando a devida atenção, muitas vezes isso se perde. Não trabalhamos em rede também ainda nesse processo. 2001, no Ano Internacional do Voluntário, levantou-se a bandeira da humanização através de Doutores da Alegria, através do HC, através já de um sentimento muito grande de outras ONGs e dos nossos poderes. Em cima disso, outubro nasce do mesmo ano o Programa de Humanização na Saúde. E hoje, depois de nova gestão, já é o Humaniza SUS. Então, num curto período de tempo, a gente tem ainda muitas controvérsias do que é humanização. Então, hoje, nós estamos trazendo, pelo governo do Estado de São Paulo, o Dr. Paulo Seixas. Ele é coordenador de recursos humanos da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, médico sanitarista, professor do Departamento de Medicina Social da Santa Casa de São Paulo, mestre em Administração de Empresas e Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Então, hoje nós vamos escutar um pouquinho o que o Estado está fazendo em prol da humanização. São alguns exemplos e depois a gente volta para trocar algumas ideias. Dr. Paulo, a palavra é sua. Valdir, muito obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito grande para a gente, muito interessante para a gente falar com o pessoal que assiste aí a Conexão Médica a respeito das ações que a Secretaria de Estado da Saúde vem desenvolvendo na área da humanização. Quando a gente trabalha com a questão da humanização, uma primeira questão importante, não é saber o que as pessoas acham dos serviços, como elas estão avaliando os serviços. Não é? E algumas pesquisas foram feitas recentemente, né, que dão conta, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Secretário de Estado de Saúde, em 2002, dá conta que 67,2% dos usuários avaliam que o SUS funciona bem, muito bem ou de forma regular. Isso tem uma variável aí pelas diferentes áreas, né, internações, cirurgias um pouco mais, as consultas especializadas um pouco menos, mas o principal ponto de insatisfação se dá em função do tempo de espera para ser atendido, né? O tempo para marcar consultas ou procedimentos ou para obter o atendimento. Outras pesquisas, a OMS fez uma pesquisa junto com a Fiocruz em 2003, né? E dão conta também de um percentual de aprovação muito próximo da pesquisa anterior, não é? E a Secretaria de Estado também fez uma com 3 hospitais da sua rede, não é? Onde alcançou uma avaliação de ótimo ao bom, em torno de 76%, não é? E mais uma vez, a questão do atendimento, da recepção, ou do primeiro contato aparecendo como alguma coisa que talvez não tenha tanto ponto positivo, não é? Por outro lado, atendimento de médicos e enfermeiros
o cuidado propriamente dito aparece como alguma coisa boa, satisfatória, etc. Se essa é a situação, é importante discutir, quer dizer, o que nós vamos trabalhar quando estamos trabalhando com a questão da humanização, não é? Um ponto importante, né, que aparece é a questão do acolhimento, a questão do primeiro contato, não é? Mas a dinâmica que os serviços vêm desenvolvendo, todo o processo de atendimento institucionalizado, incorporação de tecnologia, também faz com muita frequência que o desenvolvimento de rotinas, ou o não desenvolvimento de rotinas, não é? Façam com que as pessoas acabem se perdendo nessa assistência, né? E deixem de ser reconhecidas como pessoas dotadas de necessidades integrais, principalmente no momento em que elas estão fragilizadas, né? Ninguém procura um serviço de saúde para passear, né? Sempre as pessoas têm algum tipo de sofrimento físico, de sofrimento pessoal, ou estão ansiosas porque estão acompanhando alguém com algum tipo de sofrimento, não é? Então, o foco principal nosso em relação à humanização diz respeito a possibilitar o respeito, o reconhecimento e o atendimento às necessidades individuais das pessoas. Um arquétipo tradicional que a gente tem, talvez o arquétipo não seja a melhor palavra, não é? Mas é a ideia do médico de família do passado, que era um profissional que era capaz de acolher as pessoas, que era capaz de dar esperança no tratamento, né? De recebê-las na sua integralidade, né? E de apoiá-las com o seu conhecimento técnico, tá certo? E que era um conhecimento que se estendia também para a dimensão psicoafetiva, para a dimensão familiar que aquela pessoa tinha na sua família. Agora, se esse era o arquétipo, será que é verdade que hoje nós somos piores profissionais? Não é? Será que os serviços estão menos organizados? Provavelmente não. Não é? Este médico de família de 30, 40, 50 anos atrás, não é? Se a gente for analisar, o conjunto de conhecimentos que ele tinha da intervenção em saúde provavelmente era muito menor. Não é? As instituições tinham muito menos recursos, muito menos a oferecer do ponto de vista de tecnologia. O que aconteceu? O que mudou que significa alguma coisa importante nesse processo? Acho que 3 mudanças foram fundamentais. Primeiro, a incorporação de tecnologia. Não é? A tecnologia que nos permite avançar muito significativamente no cuidado. Depois, a questão do direito à saúde. Não é? Hoje, o que antes era a preocupação da assistência àquele indivíduo que procurava o antigo médico de família, hoje passa a ser a preocupação do Estado com o conjunto da população ao qual ele serve. Não é? Então, isto incorporou no sistema um volume de pessoas muito grande. Não é? E o terceiro, talvez seja uma dimensão mais cultural, que é a democratização nas relações interpessoais. Se o médico de família anteriormente era muito respeitado, não é? Também a possibilidade de questionamento do saber desse médico era muito pequena. Não é? O que ele falava era a verdade dentro das famílias, das casas nas quais ele entrava. Não é? Hoje em dia você tem um conhecimento maior por parte das pessoas, dos usuários dos serviços, não é? E toda uma preocupação maior com o que vai acontecer com o atendimento, enfim, com o resultado do cuidado, tá certo? Bom, isso tem consequências, né? Tem consequências porque o atendimento passa a ser muito mais segmentado, passa a ser, de forma muito significativa, institucionalizado, né? O volume de atendimento aumenta muito, né? Isso acaba fazendo com que as relações se reduzam, né? Ou se diversifiquem e o tempo de contato seja muito menor. O que acaba, a palavra é feia, mas ela existe inclusive no dicionário, né? Acaba produzindo a coisificação dos indivíduos, né? O que significa reduzir os seres humanos a valores exclusivamente materiais, a como resolver o problema
do fluxo, como resolver o problema do volume de atendimento, e a gente esquece de cuidar da integralidade das pessoas. É possível resolver esse tipo de determinante? Provavelmente não, tá certo? A questão do direito, a questão da tecnologia e a questão da democratização das relações estão dadas. Nós vamos continuar com elas daí para frente, e eles são pontos positivos. Agora, é possível intervir em algumas ações decorrentes de uma certa desorganização que esse desenvolvimento trouxe. É possível atuar no ambiente de trabalho, no processo de demora e de incerteza do atendimento que às vezes acontece, na desarmonia na equipe, né? No despreparo ético profissional que de fato às vezes acontece, na ociosidade compulsória do usuário. Às vezes, quando a gente está internado num determinado serviço, ocorre um problema não, a gente fica lá numa cama de hospital com a nossa ansiedade do nosso problema e um tempo enorme para não fazer absolutamente nada e pensar cada vez mais nessas coisas, né? Então é possível você criar ações que permitam recuperar a dimensão da humanidade no atendimento, né? O que significa que essas ações sempre são ações com múltiplas dimensões, né? Nós precisamos trabalhar sempre na dimensão gerencial, na dimensão do relacionamento interprofissional e na dimensão da relação direta com o usuário, tá certo? O que significa tentar trabalhar a humanização sob um objetivo, a construção de uma nova ética na assistência, ou seja, criando compromisso de com cada um que procura o serviço e com o conjunto da comunidade assistida, e inclusive com aqueles que não tiveram acesso ao serviço, por um lado. E o compromisso de cada profissional, não é? Mas também do conjunto da instituição com a atenção integral do indivíduo, não é? Uma definição, dentre tantas possíveis de humanização, é a recuperação do sentido humano nas relações no trabalho desenvolvido no serviço de saúde, entendendo o humano na sua dimensão mais ampla, que envolve os aspectos históricos, subjetivos e éticos dos seres humanos. Nessa concepção, a humanização perpassa toda a instituição de saúde e se faz presente com uma forma de pensar e agir desde o planejamento, gestão e processo de trabalho, não é? Como é que a gente vem trabalhando isso na Secretaria? Como o Valdir lembrou, desde 2001 já existe o PNH, o Programa de Humanização em Andamento, não é? A Secretaria constituiu uma coordenação, não é? Neste momento a coordenação é conduzida pelo CRH e tem representantes do gabinete, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, das regiões de saúde, enfim, do conjunto das coordenadorias da Secretaria, e ela tem um objetivo fundamental, que é estimular a participação dos gestores no desenvolvimento de estratégias de humanização, não é? Ou seja, implantar e fortalecer as comissões de humanização dos hospitais. Foram criadas várias comissões de humanização de 2001 a 2003, não é? Promover a capacitação em humanização e, fundamentalmente, a gente acha que humanização não é propriedade de meia dúzia de pessoas, não é? E a gente já vem trabalhando com humanização há muito tempo, né? Já existem diferentes ações, diferentes grupos trabalhando com diferentes ações, não é? A ideia fundamental é divulgar essas ações, permitir que elas se articulem, não é? E permitir que estes grupos se fortaleçam nos diferentes serviços, de forma a esta rede e esta ação fica cada vez mais intensa em cada um dos serviços que prestam serviço à população. Uma coisa importante, né, que ilustra um pouco essa atividade é que no final do ano passado a gente desenvolveu um encontro estadual de ações de humanização com 120 apresentações de 320 propostas que foram apresentadas só nos serviços estaduais, quer dizer, não foi para o conjunto de serviços do Estado, não é? 9 mesas temáticas, 500 pessoas participando, foi um evento muito interessante que dá conta da dimensão e da riqueza deste movimento hoje em dia. E a gente tem trabalhado atualmente com oficinas regionais de humanização nas diferentes regionais do Estado, né, para divulgar a ideia e a concepção da humanização. Algumas ações são importantes também dentro da Secretaria, são algumas marcas da Secretaria. Então, alguns projetos que a gente vem desenvolvendo são, por exemplo, Conte Comigo, que é um espaço que existe
nos hospitais, onde servidores treinados e qualificados têm lá um totem, né, que as pessoas procuram, e aí tem um servidor que vai orientar, informar os usuários e receber sugestões para melhoria do atendimento. Um outro leia comigo, que é esta ideia de você constituir parcerias, quer dizer, é uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Cultura, instituindo salas de leitura para os pacientes, não é? Que atualmente, aí, esta informação está um pouco defasada, a gente já tem isso instalado em cerca de 20 hospitais. Não é? Outras ações, a promoção da mãe em canguru, não é? Com a ideia de manter o bebê de baixo peso em contato com o corpo da mãe e do pai, aqueles bebês que nascem precocemente, né, são prematuros, e aí isso estimula o desenvolvimento, o vínculo emocional entre o bebê e os pais, a instalação de brinquedotecas, né? Um outro elemento importante é o parto humanizado, né? A ideia de tornar o momento do parto o mais confortável possível, instituindo a adoção de técnicas menos invasivas, garantindo a permanência de acompanhamento durante o parto, né? Uma outra experiência, que também é uma experiência interessante, é a constituição de salões de beleza, né, de cantinho da beleza, salões de beleza disponíveis aos pacientes, principalmente as mulheres, quando estão internadas. A gente já tem experiência em 2 hospitais. O Hospital Amigo da Criança, com a ideia de privilegiar o contato precoce e a permanência do bebê ao lado da mãe durante a sua estada na maternidade, promovendo a amamentação e redução das cesarianas. Isto já é um trabalho de longo prazo, temos 26 hospitais credenciados, e o projeto dos Jovens Acolhedores. Esta proposta, fundamentalmente, trabalha com jovens universitários, onde a Secretaria paga a esses jovens uma bolsa, não é? E que permite, com este trabalho, que eles financiem a sua formação durante um ano em que eles trabalham como voluntários nos serviços, né? Este é um escopo das ações que a gente vem desenvolvendo, e nesse momento a ideia fundamental é fortalecer os grupos de humanização que existem nos hospitais, fazendo a integração desse conjunto de ações, né? De forma que a gente possa ter uma articulação maior e um desenvolvimento maior nesta atividade. Um outro elemento importante é criar uma discussão sobre qualidade de vida dentro da Secretaria e, finalmente, criar espaços de negociação com os servidores no sentido de reduzir tensões e problemas trabalhistas que eventualmente existam. Este é um escopo amplo de ações que a gente tem, que, de uma certa forma, dão conta, né, de fazer a disseminação da ideia da humanização e que a gente acredita contribuir muito para a qualidade da assistência na Secretaria. Muito obrigado. Programa Humanização em Saúde, uma parceria da Conexão Médica e a Associação Viva e Deixe Viver. Você que está nos assistindo, está interessado? Mande sugestões, mande perguntas para a gente. O nosso e-mail é humanização@vivaedeixeviver.org.br. Mande, participe, assim a gente engorda essas informações sobre a humanização da saúde. Nós vamos dar continuidade agora. Vocês viram que a gente teve uma abrangência, o Dr. Paulo mostrou para a gente o que está acontecendo no Estado, a preocupação. A política é muito nova, ainda tem muita coisa aí para ser acertada, mas nós vamos ver agora a palavra do município, né? O que acontece, como é que o município está pensando, está agindo junto à política pública da humanização da saúde, Humaniza SUS, e todas as ações que, porventura, já venham sendo feitas antes, né, dessa política. Então, nós estamos aqui com a senhora Maria Angélica Crevelin. Ela é assessora da Coordenação de Atenção Básica e Programa Saúde da Família, da Prefeitura do município do Estado de São Paulo. Ela é sanitarista, mestre em Administração de Serviços de Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Maria Angélica, a palavra é sua. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar para esse público que está nos ouvindo. E, na sequência da fala do Dr. Paulo Seixas, dizer que
Na minha exposição, eu enfocarei particularmente a área da atenção básica na saúde do município de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo possui 15 hospitais e 389 unidades básicas de saúde, além dos ambulatórios e dos serviços especializados, por exemplo, em saúde mental, em AIDS, etc., ou saúde do trabalhador. Eu enfocarei os aspectos relacionados à humanização na atenção básica, ou seja, nos nossos 389 postos de saúde. Antes de entrar propriamente na atenção básica, eu gostaria de dizer que alguns dos nossos hospitais já receberam a qualificação de hospitais amigo da criança, como já foi mencionado pelo Dr. Paulo Seixas. Alguns deles também possuem salas de leitura e brinquedotecas. E como programa, como política geral da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos um programa de voluntários da saúde que atuam nos hospitais, nos serviços especializados, nos ambulatórios e nas unidades básicas de saúde e estão sob responsabilidade da Coordenadoria de Recursos Humanos do município, que os orienta, capacita e acompanha o trabalho deles. Para falar do trabalho de humanização nas nossas 389 unidades de saúde, eu selecionei um aspecto que a gente considera importante, que significa a recepção do usuário, a recepção do cidadão, do paciente na unidade básica de saúde. Tradicionalmente, os postos de saúde trabalham numa lógica de oferta de serviços, ou seja, ela tem determinados dias e horários para atendimento em pediatria, em ginecologia, em clínica médica, em horários, às vezes, eventualmente, alguns horários para alguns serviços, como coleta de exames, como realização de vacinas. E a proposta da Secretaria tem sido inverter esta lógica, ou seja, ao invés de trabalhar na lógica da oferta de serviços, trabalhar na lógica das necessidades de saúde da população. Isso requer dos profissionais e dos serviços uma postura de acolhimento, ou seja, uma postura de uma escuta qualificada, que é o que a gente vai expor um pouco mais agora. Então, o acolhimento, atualmente, ele não é um programa específico da Secretaria de Saúde, ele recebe esse nome muito mais para designar a construção de uma postura dos profissionais de saúde com a população. Então, acolher significa receber uma postura de recepção em relação a essas pessoas. O acolhimento acontece num contexto da atenção básica, que é, como a gente disse, o espaço onde acontecem as ações do primeiro nível de atenção à saúde, que são os postos de saúde. E a atenção básica, eu trouxe uma definição do Ministério que diz que a atenção básica é o conjunto de ações de saúde que englobam a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. É desenvolvida por meio de exercício de práticas gerenciais, sanitárias, democráticas e participativas, sobre a forma do trabalho em equipe e dirigidas a uma população de um território bem delimitado, pelos quais assume responsabilidade. Ou seja, a concepção de saúde que norteia a atenção básica nos dias de hoje vai além do agravo ao corpo, vai além da doença biológica. A gente considera a saúde como a resultante das condições de vida, de trabalho, de lazer, de alimentação, acesso à educação, transporte enfim, as condições de vida da população. A depender de como a população vive, dependerá a condição de maior ou de melhor ou pior saúde para essas pessoas. Em função desta visão que norteia a atenção básica, isso refletirá, definirá uma certa organização de serviços, ou, como também se pode chamar, de processo de trabalho nas unidades básicas de saúde, que deve estar pautado, entre outros, pelos princípios da integralidade e equidade, ou seja, integralidade sendo entendida como o ser humano numa dimensão holística, não apenas biológica, mas biológica, social, espiritual e as suas relações com o meio ambiente. Integralidade do ponto de vista dele ter acesso aos diferentes níveis de atenção à saúde, ele deve ter garantido, e isso está garantido por lei, desde o posto de saúde até a UTI superespecializada,
pelo princípio da equidade, que significa tratar diferentemente os diferentes, ou seja, atender a cada um conforme a sua necessidade, sem nivelar um atendimento uniforme para todas as pessoas, já que as necessidades são distintas. As ações deverão estar, então, centradas na vigilância à saúde, ou seja, é uma postura de observação, de acompanhamento das condições de vida no território, para além, muito além de esperar a pessoa vir até a unidade com alguma queixa. E deve estar também integradas com outros níveis de atenção do sistema de saúde, aquilo que a gente já falou da integralidade, para assegurar a continuidade e a qualidade da atenção prestada à população. E, da mesma forma, deve estar articulada com os demais setores da sociedade. O acolhimento pode ser entendido também como uma postura institucional, mais do que um dispositivo de atendimento. Então, mais do que um programa, mais do que nome de um programa, ela deve representar uma disponibilidade para o atendimento, que significa disponibilidade do técnico na abordagem do paciente, ou seja, o técnico muda a postura, ele não está mais ali para oferecer o que o serviço tem apenas, ele se dispõe a ouvir a necessidade daquela pessoa naquele momento. E na sequência, nesse segundo tópico, a gente vai ver que ele, por isso, por se disponibilizar a ouvir o usuário na sua necessidade, ele valoriza o seu próprio trabalho, acreditando que ele tem sentido e que tem um efeito sobre o atendido, ou seja, o trabalhador também valoriza mais o seu trabalho e acredita nele como resolutivo para a necessidade de saúde da população. Além de tudo, essa postura implica na capacidade de lidar com uma angústia que pode ultrapassar em muito a sintomatologia fisiopatológica, ou seja, muitas vezes a pessoa vem para o serviço com uma demanda que nem sempre é igual a uma consulta médica, nem sempre precisa virar um atendimento em saúde. Às vezes é uma necessidade de ser ouvido, é uma necessidade de ser acolhido, enfim, de ter alguém para ouvir aquelas demandas e poder direcioná-la de alguma forma. A gente não está falando que o posto de saúde é um consultório sentimental ou é um espaço para as pessoas virem e ficarem falando dos seus problemas, mas uma escuta qualificada, baseada nos princípios de respeito, de responsabilização pelo outro, poderão nortear esta demanda que esse usuário traz para o que for que ele precise. O acolhimento pode ser também um instrumento para a organização do serviço que visa ampliação do acesso com abordagem de risco e vulnerabilidade e proporciona responsabilidade social, valores de solidariedade, compromisso e cidadania. Temos aqui uma definição de Gastão Wagner que diz que acolher é receber bem, ouvir a demanda, buscar formas de compreendê-la e solidarizar-se com ela. Desenvolver maneiras adequadas de receber os distintos modos como a população busca ajuda nos serviços de saúde, respeitando o momento existencial de cada um. Ou seja, se você se coloca numa postura, se o trabalhador se coloca numa postura de ouvir o usuário, ele vai também percebendo quais são as queixas mais frequentes e pode organizar o serviço para ter uma resolutividade maior. Então, esse exercício de fazer essa escuta que vem da população poderá trazer a humanização e otimização do atendimento, porque eu teria condições de organizar melhor o serviço, aumentar a resolutividade, estabelecer fluxos de atendimento para a demanda espontânea, que é aquela demanda que não está marcada, não está agendada e chega batendo na porta precisando de um atendimento hoje. Intensifica o trabalho em equipe, porque daí fica definido, né, o que é o papel de cada um dentro da equipe. Isso solidifica o trabalho em equipe, aumenta a satisfação da comunidade, porque não sai da unidade sem uma resposta, e fornece elementos para o diagnóstico local, aquilo que a gente dizia. A partir do momento em que eu faço uma escuta, sem simplesmente dispensar a pessoa porque hoje não tem aquilo que ela quer, eu tenho condições de fazer um diagnóstico local, de perceber o que mais aparece e organizar o serviço em função disso. Um exemplo de como é que isso pode ser na prática está nesse esquema onde, a partir de uma escuta qualificada, aquela demanda trazida pelo usuário pode se traduzir no encaminhamento para um exame,
pode se orientar, pode se traduzir numa orientação, no encaminhamento para um grupo educativo, em serviços da unidade básica, como vacina, curativos, inalação e outros, encaminhamento para outros serviços, consulta agendada pelo médico ou pelo enfermeiro e num atendimento eventual emergencial. Tradicionalmente, a população está acostumada a procurar os serviços em busca do atendimento médico e do remédio. Isto é verdadeiro, isto é legítimo, isto tem que ser considerado. Agora, nem todas as demandas da população necessariamente deverão ser traduzidas numa consulta médica. São todas essas outras possibilidades das quais a gente falou que podem atender a necessidade das pessoas e, com isso, garantir a satisfação dos trabalhadores e dos serviços também. Além dessa proposta do acolhimento, nós temos um programa que está sendo lançado agora, que se chama Cuide Sempre, que é um programa voltado para os usuários portadores de patologias crônicas, então os hipertensos, os diabéticos, os acamados, as pessoas portadoras de transtornos mentais. Pessoas essas que terão um atendimento diferenciado nos serviços de saúde, o que incluirá também o atendimento domiciliar, quando for o caso. Então, as unidades básicas passarão a fazer o atendimento domiciliar, onde existe o programa Saúde da Família, que São Paulo tem 700 equipes, isto já acontece, mas para as outras unidades a gente vai intensificar essas atividades, inclusive introduzindo o envio de medicamentos pelo correio, que é um programa que está sendo elaborado, ainda não tem um nome definido, mas a ideia é poder enviar os remédios para as pessoas, para esses crônicos conhecidos e com diagnóstico já estabelecido, com acompanhamento bem definido, né? E com isso você barateia o serviço, você não precisa trazer a pessoa para a unidade, portanto você amplia a oferta de vagas para os demais usuários que precisam de um atendimento. Isso está sendo implementado, foi lançado na segunda-feira. Nós lançamos em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, um documento norteador do compromisso das unidades básicas de saúde com a população, onde nós temos toda a organização de serviço do ponto de vista administrativo e do ponto de vista assistencial, quantas consultas são esperadas, quantas horas na semana os profissionais poderão fazer visitas na comunidade para conhecer a realidade de vida das pessoas, quantas horas por semana para grupos, para atividades educativas, considerando a dimensão da promoção da saúde, que é tão importante, a prevenção, tão valiosas quanto um bom diagnóstico e um bom tratamento. Além disso, nós temos várias experiências nas nossas comunidades, nas nossas UBSs, de grupos organizados pela UBS, voltados para a caminhada, particularmente para as pessoas da terceira idade, grupos de teatro, grupos de capoeira, grupos de reforço escolar, grupos de dança de salão, brinquedotecas, liangum, muitas experiências, as quais a iniciativa parte de um pequeno grupo que envolve usuários e a unidade básica de saúde. Depois esse grupo cresce, toma força própria, caminha pelas próprias pernas e se desenvolve com autonomia. Isso diminui a busca por medicamentos, por serviços na unidade, e com isso as pessoas acabam vivendo melhores, mais felizes, mais integradas socialmente e reconhecem o benefício que isso lhes proporciona. Programa Humanização em Saúde, uma parceria da Conexão Médica e da Associação Viva e Deixe Viver. Nesse programa, a gente vai discutir exatamente construir e desconstruir a palavra humanização dentro das suas ações. Hoje, políticas públicas para a humanização na saúde. Então, nós tivemos aí um papo bastante interessante, uma consciência do que o governo do Estado e a Prefeitura está desenvolvendo. Mas a gente vai colocar algumas coisas aqui, vamos ferver esse caldeirão, né? Primeiro eu vou querer saber de vocês essa visão. A humanização vem desde os primórdios, né? Quer dizer, somos seres humanos, talvez não humanizados, mas somos seres humanos, né? Em 2001, baixa-se um programa, e depois vem uma outra gestão e muda-se esse programa. Como é que é refletido isso dentro de cada um? Como é que foi refletido isso dentro de cada uma das gestões aí que vocês estão atuando?
Isso complica, descomplica. O que eu percebo exatamente quando eu estou trabalhando lá no meu front como voluntário, desenvolvendo essas ações, eu sinto que a humanização se departamentaliza, e aí é um horror, né? Porque a humanização está com aquela pessoa, com aquele departamento, com aquela ação, não está, passa a não ser não envolve. E uma coisa que também me preocupa, que eu gostaria que vocês colocassem, a gente pensa muito no paciente, mas o nosso próprio umbigo, quer dizer, cuidar do cuidador é importantíssimo, né? Então, aí no seu tempo, acho que a Maria Angélica poderia colocar para nós, e na sequência, Paulo. É evidente que as mudanças políticas podem interferir nas políticas de saúde locais, quando há mudanças de governo. O importante é que se mantenham aquelas propostas que estão em consonância com os princípios do SUS. E o projeto de humanização é um projeto que vem em contra aos princípios de universalidade, de equidade, de integralidade. Cabe aos trabalhadores, cabe aos gestores e à população conversarem, repactuarem o que vale a pena ser mantido e lutarem e fazerem todos os esforços para manter esses trabalhos. Em relação ao cuidar de quem cuida, há várias iniciativas na Secretaria de Saúde que visam dar algum acolhimento para os trabalhadores. Reuniões para trocas de experiências, em alguns lugares propostas de psicodrama, em outros lugares alguma assessoria de ONGs voltadas para o trabalho com os profissionais da saúde, e na sede da Secretaria de Saúde, mais recentemente, tem havido um coral. Começou um coral uma vez por semana, e cuja frequência está aumentando, e os trabalhadores têm demonstrado interesse e prazer por ter um momento para cantar e conviver durante o dia. Esse é um jeito de também aliviar o estresse, o desgaste e, quem sabe, descobrir um talento. E aí, doutor Paulo? Eu acho que a gente está crescendo, né, em relação à ideia da humanização. A gente teve um primeiro momento mais direcionado para os hospitais, né? E nesse momento o Ministério da Saúde faz uma ampliação dessa proposta para o conjunto do sistema. A questão fundamental aí do nosso entender é como caracterizar de fato o programa, quer dizer, que ações concretas podem ser realizadas em função de um determinado conjunto de ideias. E aí é muito importante, do nosso ponto de vista, este foco na integralidade do cuidado do indivíduo. Não é? Humanização não é qualquer coisa. Humanização, com certeza, é um componente fundamental do SUS, da proposta do SUS, mas também não é implantar o SUS. Não é? Ele tem um foco específico que deve estar direcionado para o cuidado às pessoas. Isso passa necessariamente, não é, pelo cuidado com os cuidadores. Acho que é perfeita a questão. Às vezes a gente se esforça muito no cuidado com outro, com o usuário do sistema, mas cuida pouco do nosso próprio pessoal, né? Em função disso, a Secretaria criou recentemente, na Coordenadoria de Recursos Humanos, uma linha de atuação para trabalhar com qualidade de vida no trabalho, né? A expectativa é que isto consiga ampliar um pouco mais, não só a oferta de assistência médica para os nossos próprios trabalhadores, não é? Que é alguma coisa que já está no sistema, que tem um sistema específico para isso, não é? Mas no sentido também de melhorar a inserção e o crescimento das pessoas no seu trabalho do dia a dia. E eu acho que um outro elemento que você lembrou e que é muito importante é essa história da gente não departamentalizar a questão da humanização, não é? É necessário que isso seja algo incorporado pelo conjunto das instituições que estão preocupadas com o tema. A rigor, todas, a princípio, estão, não é? Mas é preciso reforçar e ir articulando e construindo cada vez mais, dentro das instituições,
a conexão entre as diferentes ações que existem. Eu acho que com isso a gente pode ter bastante sucesso nessa política. Uma coisa que eu tenho também percebido, isso porque a gente tem realizado diversos fóruns, a gente está fazendo uma parceria já pelo 2º ano consecutivo com a Associação Paulista de Medicina. Às vezes a gente promove os eventos, aí vale para você, profissional médico, a gente faz diversas ações e o médico quase nunca aparece. Aparece mais a equipe, aparece mais as ações. Muita gente acha que é balela falar de humanização, né? Humanização, quer dizer... Como é que vocês veem essa palavra, humanização, se ela foi bem encaixada mesmo, se existiria alguma outra palavra, né, que poderia ser melhor trabalhada? E a gente percebe que isso interfere muito na formação do profissional. Porque lá ele foi doutrinado, ensinado de uma forma, mas aí ele vem até com a emoção, com o sentimento, e aí ele se desumaniza nesse processo, porque talvez ele não tenha referências. A gente também tem ajudado alguns hospitais, principalmente quando os residentes estão chegando, nós estamos sendo convocados para desenvolver essas dinâmicas de sensibilização, de vivência, da arte de contar histórias. Como é que vocês veem essa formação e principalmente essa palavra? Essa palavra foi adequada? Vocês acham interessante? Existiria alguma outra palavra para a gente até conseguir sentir o teu sentimento mais de rede, né? Porque no fundo a gente começa a ter um monte de títulos, um monte de ações, e a gente perde o sentimento de rede. E na contrapartida, a gente também tem um profissional que vem lá atrás, já de uma certa forma deformado, ou com um sentimento mais complicado para o entendimento da humanização dentro de um ambiente onde o humano cuida de humano. Foi claro? Deu para... Eu penso que, na essência, humanização significa o resgate das relações interpessoais, das condições adequadas do exercício do trabalho, das condições adequadas para fazer o trabalho. Isso implica em respeito pelo próximo, em respeito por si mesmo, em capacitação adequada, em uma rede de serviços estruturada, numa visão, como já dissemos, numa visão de saúde que amplia a dimensão, para além da dimensão biológica apenas. Nesse contexto, parece que humanizar faz sentido. Por outro lado, dizer humanizar as relações no ambiente de trabalho, humanizar o próprio processo de trabalho, humanizar o atendimento à população. Parece que fica meio redundante, porque nós estamos falando de seres humanos, então nós vamos rehumanizar os seres humanos, né? Agora, acho que é uma questão só de termo, acho que isso pode ser revisto, o termo pode ser repensado, pode talvez ser melhor colocado ou não, mas a essência é que não se perca de vista esse resgate do qual a gente falou. Acho que, como o Dr. Paulo falou, a tendência da ciência, da medicina é cada vez mais um incremento tecnológico, desenvolvimento de pesquisas, e o que é bastante importante, o que é indispensável, mas isso pode estar fazendo com que nós nos distanciemos uns dos outros e foquemos fundamentalmente um diagnóstico, um tratamento, uma reabilitação, e nesse sentido humanizar pode nos lembrar permanentemente de que, antes de tudo, somos seres humanos que nos relacionamos, quer numa relação de profissional de saúde para usuários de serviço, quer no nosso convívio social, etc. Fundamentalmente, lembrarmos-nos de que as relações humanas vêm em primeiro lugar, são prioritárias para qualquer tipo de contato entre pessoas. Também não me ocorre uma definição diferente, né? Eu acho que o tema humanização tem essa força porque ele é até provocativo por conta dessa própria contradição, não é? Será que não somos? Será que deixamos de ser? Não é? E se eu coloco essa questão, eu começo a pensar sobre isso, né? Então, ele tem um papel, né, este termo mesmo, tem um papel de também ser um termo provocativo para a reflexão da prática que as pessoas desenvolvem. A gente costuma dizer
lá na Secretaria, que o contrário da humanização não é a desumanização, mas é a coisificação. Coisificação não é muito feio, na verdade. Eu acho que talvez não mas fosse... Mas esse é o verdadeiro sentimento que a gente vê, nós, assim, cidadãos, que entramos, e quando o indivíduo perde a sua identidade, ou é o fulano do 403, fica tudo muito subjetivo, né, dentro de um processo onde o humano... Agora, gente, só voltando na coisa do profissional, da formação do profissional, como é que vocês veem? Existe possibilidade, até pelo próprio, isso é aquela coisa assim, a gente sempre imagina que a mudança vem do novo, né? As mudanças acontecem hoje, para lá na frente a gente vê as coisas definitivamente se transformando. Na visão de vocês, assim, um crítico construtivo, né? O que precisaria melhorar, então, dentro da formação? O indivíduo entrou dessa área, onde a gente poderia estar acertando isso daí, né? Para poder ter a humanização extremamente valorizada. Eu falo isso porque eu até coloco as minhas inquietações, né? O indivíduo entra, presta aquele vestibular, consegue entrar. A hora que entrou, ele vem cheio de sonhos, cheio de ansiedades, tem a família, tem todo mundo, uma glorificação nesse processo. Aí ele vai lá e o primeiro contato é com partes, né? O processo cartesiano é perna, braço, quer dizer, ele tem um contato com... Como é que nesse processo a gente poderia, assim, na visão de vocês, talvez introduzir alguma coisa que modificasse, né? Talvez, não a curto, médio, longo prazo, talvez as coisas poderiam... como é que vocês veem essa visão? Acho que é isso que eu gostaria de... Eu acho que tem algumas coisas em relação à formação do profissional de saúde que são importantes, né? Ele, de fato, sempre é um motivo de orgulho muito grande a pessoa, quando entra no vestibular e começa, ou na área médica, na área de enfermagem, enfim. A atuação na área da saúde é muito valorizada, né? Agora, a prática é dura também, não é? De uma certa forma, você vai se deparar com situações que são difíceis e que, se deixar solto, acaba acontecendo que as pessoas se endurecem para se defender destas situações difíceis com as quais elas vão se deparar. Acho que um elemento importante aí é você ter, por um lado, condições também de acompanhamento dos próprios estudantes. Às vezes isso falta muito na universidade, né? É muito frequente a crise aí, que acontece nas faculdades de medicina, quando você vai passando aí do 4º ano para o 5º ano, vai entrar no internato, etc., quando você começa a se deparar com situações mais complicadas e tal. E às vezes você não tem espaço para trabalhar isso. Uma outra coisa, e foi bem lembrado esse início, né, da anatomia e das partes, é você ter desde o início possibilidades de convivência com os pacientes, com as famílias dos pacientes, não é? Tem algumas iniciativas que são muito interessantes, onde o estudante entra desde o 1º ano e vai acompanhando famílias ou uma família que é usuária de um determinado serviço ao longo dos 6 anos, no caso da medicina, não é? E aí vai desenvolvendo atividades de competências diferentes na medida em que ele vai adquirindo essas competências no seu curso, não é? Com supervisão, claro. Isto talvez seja um elemento para não deixar esta pessoa esquecer que ela está trabalhando não com uma doença, mas com pessoas que estão inseridas, que têm sentimentos, que têm vínculos com ele mesmo profissional. Eu acho que existem estratégias importantes que podiam ser mais trabalhadas para evitar um pouco esse processo de endurecimento, que de uma certa forma também tem que acontecer, né? Do profissional e a fascinação pela tecnologia que acaba sendo a válvula de escape. Eu acrescentaria que, além desse currículo integrado, né, que contemple desde o primeiro momento de contato com a universidade, um contato também com a comunidade, com os hospitais, com os serviços que serão objeto, né, que serão campo de atuação desses estudantes e posteriormente dos profissionais, que se investisse bastante na formação, no aspecto da responsabilização social
e no exercício da cidadania também, ou seja, a minha profissão será o meu modo de ganhar a vida, será o meu jeito de ter condições de fazer minhas coisas, realizar meus anseios, mas eu estou me relacionando com alguém que também trabalha e que também ganha a vida de alguma forma, então é preciso que eu perceba que a profissão poderá ser e deverá ser o meu modo de vida, o meu meio de me manter, mas também um exercício de responsabilidade social, particularmente nas áreas da saúde, que são áreas que convivem com situações, às vezes, de bastante sofrimento para o outro, que é o nosso usuário. Então vamos lá, eu quero mais uma pergunta e a gente vai encerrar agora com essa pergunta, nós vamos fechar. Eu queria que vocês colocassem assim, como que vocês veem a importância das organizações não governamentais, né? Até porque essa nomenclatura é um pouco complicada, mas existem outras associações, as OCIPs que estão por aí, mas a base foi a organização não governamental, então dá aquela impressão de que alguém está fazendo o que o governo deveria fazer, e na minha cabeça não é isso. Primeiro, segundo e terceiro setor tem que andar de mãos dadas para um potencializar o trabalho do outro em prol da própria população, né? Então, eu queria saber como é que vocês veem o trabalho das organizações não governamentais, das associações, enfim, as OCIPs. Eu acho que, partindo de uma concepção mais ampliada de saúde, que a gente já discutiu aqui, fica evidente que não é possível o setor saúde, seja ele público, privado, dar conta sozinho de todas as necessidades de saúde da população. As parcerias são sempre muito importantes, são sempre muito bem-vindas. A Prefeitura de São Paulo trabalha, no caso do PSF, do Programa Saúde da Família, com 13 instituições parceiras, entre serviços públicos, OCIPs ou instituições filantrópicas. E a parceria, ela pode ter várias finalidades. Ela pode ter facilidades de facilitar, viabilizar contratações, processos mais rápidos que agilizam a melhora dos serviços para as pessoas, mas também pode ter a finalidade de consolidar um saber que aquela ONG ou que aquela instituição detém na sua área de atuação e que pode multiplicar esse trabalho para outras regiões, para outros setores da sociedade, desde que seja uma experiência considerada válida, que tenha sido testada e que seja considerada relevante para a população. Então, as parcerias são importantes, elas acontecem. Além desses 13 parceiros que eu mencionei, nós realizamos diversas parcerias com entidades voltadas para a questão da infância e da adolescência, para a questão da violência à criança, violência à mulher, para a questão da não violência como um todo e por aí afora. Na mesma linha, né? Que bom, né, que a saúde conta já historicamente com grandes parceiros, né, com grandes parceiros fora exclusivamente do setor governamental, digamos assim. Acho que São Paulo já tem uma longa tradição nesta linha, né? A Secretaria também tem várias experiências. Mais recentemente, as nossas organizações sociais, que são hospitais públicos gerenciados em parceria por organizações do assim chamado terceiro setor, não é? A gente começou, há algum tempo atrás, essa experiência da Prefeitura nasceu na época em grande parte do Qualis. A Prefeitura expandiu isso de forma muito significativa. Então, acho que na saúde a gente tem esta tradição, né, que é muito enriquecedora e muito necessária. Se a gente for lembrar, por exemplo, do programa de AIDS, que é um programa valorizado internacionalmente, reconhecido, etc., nada daquilo seria possível sem uma forte articulação com ONGs mesmo. Aí ONGs, não tanto essas instituições já tão estruturadas como as sociedades filantrópicas, etc. Então, a própria associação tem já um trabalho lá na Emílio Ribas, onde começou com as brinquedotecas, com esse trabalho de leitura com as crianças.
Eu acho que aí tem um campo enorme, não é? De construção conjunta e absolutamente necessária. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença do Dr. Paulo Seixas, da senhora Maria Angélica Crevelin. Foi muito legal, muito importante para nós esse posicionamento do Estado, do município. Quero agradecer a você, telespectador, que está nos acompanhando. E eu vou encerrar com uma frase de Eduardo Galeano, que foi a senhora Maria Angélica que trouxe aqui para a gente, tá? Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, se você quer mudar, se você quiser mandar informação para a gente, acesse o site da Conexão Médica e lá está linkado o programa Humanização em Saúde. Mande suas informações para o nosso e-mail, que é humanização@vivaedeixeviver.org.br. Muito obrigado e até o próximo programa.